Saiba por que sua casa volta a ficar bagunçada depois de limpar. Você pode passar pano, lavar a louça, arrumar a cama, dobrar roupas, limpar a cozinha, ajeitar a sala e ainda assim sentir que sua casa nunca fica realmente em ordem. Por alguns minutos, tudo parece resolvido. A pia fica vazia, o chão fica limpo, a mesa aparece de novo, o sofá fica arrumado, a cama dá sensação de cuidado e a casa parece respirar. Você olha ao redor e sente aquele alívio de quem finalmente conseguiu colocar tudo no lugar. Mas a rotina começa de novo. Um copo aparece na pia, uma roupa fica na cadeira, a bolsa vai para o sofá, a mesa recebe uma sacola, a bancada vira apoio para papéis, embalagens e objetos sem lugar. A entrada da casa junta calçados. A lavanderia começa a acumular roupa. E pouco tempo depois, a casa que estava limpa já começa a parecer bagunçada outra vez. É nessa hora que muita gente pensa: eu preciso limpar mais. Mas talvez esse seja o maior engano. Talvez a sua casa não precise de mais limpeza. Talvez ela precise de um sistema simples. E quando eu falo sistema, não estou falando de algo complicado, caro ou difícil. Não estou falando de uma casa perfeita, cheia de caixas iguais, etiquetas bonitas e armários impecáveis. Estou falando de uma forma mais inteligente de fazer a casa funcionar no dia a dia. Um jeito de criar caminhos fáceis para os objetos voltarem ao lugar. Reduzir o excesso que atrapalha, proteger superfícies importantes e impedir que pequenas bagunças virem um caos enorme. Porque limpar tira a sujeira, mas sistema faz a limpeza durar mais. Essa é a diferença. A limpeza resolve o que já apareceu. O sistema evita que o problema volte com a mesma força. A limpeza deixa a casa bonita naquele momento. O sistema ajuda a casa a continuar possível depois que a vida real acontece. A limpeza depende de esforço. O sistema depende de escolhas simples que diminuem o esforço. E talvez você esteja cansada, não porque limpa pouco, mas porque está tentando resolver com limpeza algo que precisa de funcionamento. Pensa bem, se a mesa sempre vira depósito, limpar a mesa não resolve se os objetos que param ali continuam sem destino. Se a roupa sempre cai na cadeira, arrumar a cadeira não resolve se a roupa usada não tem um lugar fácil. Se a pia sempre vira montanha, lavar a louça uma vez não resolve se não existe um pequeno retorno durante o dia. Se a bancada sempre fica cheia, passar pano não resolve se os armários estão lotados ou se tudo que chega na cozinha fica sem lugar. Você limpa o resultado, mas a casa continua criando o mesmo resultado. É por isso que tanta gente se frustra. A pessoa não está sem vontade. Ela se esforça, ela limpa, ela tenta, ela perde tempo, ela organiza no fim de semana. Ela promete que agora vai manter. Mas a casa volta a pesar porque o caminho da bagunça continua aberto. E uma casa com o caminho da bagunça aberto sempre vai exigir mais esforço. Ela exige que você lembre de tudo, que você guarde tudo, que você recolha tudo, que você veja tudo, que você resolva tudo antes que vire acúmulo. Só que ninguém consegue viver assim o tempo inteiro. Uma hora o cansaço chega, a rotina aperta, o dia sai do controle, a energia acaba. E quando tudo depende apenas da sua força de vontade, a casa desanda. Por isso, neste vídeo, você vai entender o que sua casa realmente precisa, além de limpeza. Ela precisa de lugares fáceis, precisa de menos excesso, precisa de superfícies livres, precisa de pequenos retornos, precisa de regras simples, precisa de um básico que funcione nos dias cansados, precisa parar de depender de uma grande faxina para voltar ao controle. E a boa notícia é que nada disso precisa começar de forma enorme. Você não precisa transformar todos os cômodos hoje. Não precisa jogar tudo fora.
Não precisa comprar um monte de organizador. Não precisa seguir uma rotina impossível. A mudança pode começar em um único ponto da casa, justamente aquele que mais faz você sentir que todo esforço foi perdido. Pode ser a mesa, pode ser a pia, pode ser a bancada, pode ser a entrada, pode ser a cadeira do quarto, pode ser o sofá, pode ser o guarda-roupa. Quando você ajusta o ponto certo, a casa inteira parece mais leve, porque organização não é sobre controlar tudo o tempo inteiro. É sobre criar uma casa que saiba voltar ao lugar com menos sofrimento. Uma casa que pode ser usada, vivida, movimentada, mas que não desmorona tão rápido. Uma casa que não exige sua energia máxima todos os dias para continuar minimamente em ordem. A sua casa não precisa ser perfeita. Ela precisa ser possível. Possível de cuidar. Possível de manter. Possível de recuperar. Possível para uma rotina real, com pressa, cansaço, comida, roupa, família, trabalho, imprevistos e dias em que você simplesmente não consegue fazer tudo. Então, antes de se cobrar pensando que precisa limpar mais uma vez, faça uma pergunta diferente. O que está fazendo minha casa pedir limpeza o tempo todo? Talvez a resposta esteja em uma gaveta cheia demais. Talvez esteja em uma superfície que virou depósito. Talvez esteja em objetos sem caminho de volta. Talvez esteja em tarefas pequenas que só recebem atenção quando viram emergência. Talvez esteja em uma casa que depende demais da sua memória, da sua força e da sua paciência. Quando você entende isso, a limpeza deixa de ser uma guerra repetida e começa a trabalhar junto com a organização. A casa fica mais fácil de cuidar, a rotina fica menos pesada e a bagunça perde força. Porque sua casa não precisa de mais limpeza. Ela precisa de um jeito mais simples de continuar em ordem depois que a limpeza termina. Você está tentando limpar mais, mas o que falta é um sistema simples. Quando a casa não fica em ordem por muito tempo, a primeira ideia que vem à cabeça é: preciso limpar mais. Mais vezes, mais cedo, mais rápido, com mais disciplina, com mais esforço. Talvez limpar melhor a cozinha, talvez lavar a louça antes, talvez passar pano de novo, talvez arrumar a sala todo dia, talvez dobrar as roupas assim que saem do varal, talvez fazer uma faxina maior no fim de semana. Só que muitas vezes o problema não é falta de limpeza. O problema é falta de sistema. E sistema, aqui, não significa algo complicado. Não é uma rotina perfeita. Não é uma casa sem vida. Não é um método difícil que você precisa seguir com rigidez. Sistema simples é aquilo que faz a casa funcionar melhor, mesmo nos dias comuns. É quando os objetos têm lugar fácil, as superfícies têm limite, o excesso diminui, a rotina tem pequenos retornos e o básico não depende de uma energia que você nem sempre tem. Porque limpar tira o que está visível. Mas um sistema simples impede que tudo volte com a mesma força. Pensa em uma mesa que sempre vira depósito. Você pode limpar essa mesa hoje. Pode tirar todos os papéis, copos, sacolas, chaves, remédios e objetos soltos. A mesa vai ficar bonita, vai dar alívio. Mas se esses objetos não tiverem outro destino, eles voltam. A mesa vai receber tudo de novo, porque ela continua sendo o caminho mais fácil. Nesse caso, a casa não precisa apenas de uma mesa limpa. Ela precisa de uma solução para o que cai na mesa. Talvez falte um ponto para chaves. Talvez falte uma bandeja para papéis. Talvez falte uma regra simples. A mesa não dorme como depósito. Talvez falte resolver o que entra pela porta antes que invada a casa. Isso é sistema. É parar de limpar o mesmo problema todo dia e criar um caminho para ele não voltar igual. O mesmo acontece com a pia. Você pode lavar toda a louça, deixar a cozinha brilhando e sentir que resolveu.
Mas se a casa passa o dia inteiro usando copos, pratos e panelas sem nenhum pequeno retorno, a pia volta a virar montanha. Não porque você lavou mal, mas porque a rotina não tem pausas suficientes para impedir o acúmulo. Nesse caso, a solução não é apenas lavar mais. É criar um pequeno retorno antes do caos. Pode ser depois do almoço, pode ser depois do jantar, pode ser antes de dormir. Não precisa ser uma faxina. É só um momento curto para a pia não atravessar o limite. Isso também é sistema. A casa fica pesada quando tudo depende de uma grande limpeza, porque a grande limpeza até resolve por algumas horas, mas depois a vida começa. As pessoas comem, trocam de roupa, chegam da rua, usam o banheiro, procuram coisas, cozinham, descansam, deixam objetos, pegam objetos, esquecem objetos. A casa é viva. Ela se movimenta. Se não existe sistema, cada movimento vira uma pequena bagunça sem resposta. E várias pequenas bagunças sem resposta viram caos. Por isso, você não deve se perguntar apenas: o que eu preciso limpar? Pergunte: o que está fazendo isso voltar? Essa pergunta é mais forte. Ela mostra a causa. Se a roupa sempre volta para a cadeira, talvez não falte limpeza no quarto. Talvez falte um destino para a roupa usada. Se a bancada sempre fica cheia, talvez não falte pano na cozinha. Talvez falte espaço nos armários ou limite para o que fica exposto. Se a entrada sempre acumula sapato, mochila e sacola, talvez não falte faxina. Talvez falte uma zona de chegada. Quando você começa a pensar assim, a casa deixa de ser uma cobrança e vira um mapa. Cada bagunça repetida mostra um ponto do sistema que precisa ser ajustado. E isso traz alívio, porque tira você da culpa. Você para de pensar que precisa ser uma pessoa mais perfeita e começa a perceber que talvez a casa precise de caminhos melhores. A organização não depende só de você se esforçar mais. Ela depende de facilitar o que precisa acontecer todos os dias. Uma casa sem sistema exige memória demais. Você precisa lembrar onde cada coisa vai. Lembrar de recolher antes de acumular. Lembrar de tirar a roupa da cadeira. Lembrar de resolver papéis. Lembrar de guardar o que chegou da rua. Lembrar de esvaziar a mesa. Lembrar de devolver tudo. E quando sua cabeça está cheia, alguma coisa escapa. Aí a bagunça cresce. Um sistema simples tira algumas dessas lembranças da sua cabeça e coloca na casa. A chave tem lugar fixo. A bolsa tem apoio. A roupa suja tem cesto fácil. A roupa usada tem destino. Os papéis têm uma bandeja com limite. A sala tem uma pequena revisão. A cozinha tem um retorno. A mesa tem regra. Não é perfeito, é prático. E o prático vence o perfeito quando a rotina é corrida. Porque uma casa real precisa funcionar quando você está cansada, quando o dia foi longo, quando o almoço atrasou, quando a roupa acumulou, quando ninguém ajudou como deveria, quando você só tem alguns minutos. Se a organização só funciona quando tudo está calmo, ela não serve para a vida real. O sistema simples precisa ser tão leve que ainda faça sentido nos dias difíceis. Por exemplo, em vez de prometer que a casa inteira ficará impecável todas as noites, escolha uma regra mínima: a mesa livre, a pia respirando, o sofá sem objetos, a roupa no destino certo, a entrada sem sacolas espalhadas. Isso parece pequeno, mas segura a casa para não desandar tão rápido. O erro é tentar resolver tudo com intensidade. A pessoa faz uma faxina enorme, se esgota, muda muitas coisas, promete uma rotina perfeita, mas depois não consegue sustentar. Não porque não tem capacidade, mas porque o sistema ficou pesado demais. Uma casa que depende de intensidade sempre volta a cair quando a intensidade acaba. E a intensidade sempre acaba. O que permanece é o simples. Um lugar fácil permanece.
Um cesto no lugar certo permanece. Uma superfície protegida permanece. Uma regra clara permanece. Um retorno de 5 minutos permanece melhor do que uma faxina de 5 horas, feita só quando tudo já está no limite. Por isso, se sua casa parece pedir limpeza o tempo todo, não comece se cobrando mais. Comece observando qual bagunça se repete, qual ponto sempre volta, qual tarefa sempre cresce, qual objeto nunca encontra caminho, qual superfície sempre vira depósito. Escolha uma resposta e crie uma solução pequena. Se o problema é a mesa, não tente mudar a casa inteira. Dê destino ao que cai nela. Se o problema é a roupa, crie um caminho mais fácil. Se o problema é a pia, crie um retorno curto. Se o problema é a entrada, crie uma zona de chegada. Se o problema é o excesso, tire peso do lugar que mais trava sua rotina. Esse é o começo de um sistema. Não é uma revolução, é um ajuste. Mas ajustes certos mudam muito, porque quando a casa começa a funcionar melhor, a limpeza rende mais. Você não precisa tirar tantas coisas do caminho. Não precisa reorganizar tudo para guardar. Não precisa recuperar a casa do zero todos os dias. A bagunça ainda aparece, mas encontra menos espaço para crescer. E quando a bagunça cresce menos, você respira mais. A casa deixa de ser uma tarefa interminável e começa a ser um lugar mais possível. Ainda exige cuidado, mas não exige guerra. Ainda precisa de limpeza, mas a limpeza deixa de trabalhar sozinha. Ela passa a ter apoio de um funcionamento mais inteligente. No próximo ponto, você vai entender uma regra essencial desse sistema. Sua casa precisa facilitar o certo e dificultar a bagunça. Porque, enquanto o caminho errado for mais fácil, a desordem sempre vai ganhar. Sua casa precisa facilitar o certo e dificultar a bagunça. A casa sempre vai seguir o caminho mais fácil. Se é mais fácil deixar a chave na mesa do que colocar no lugar certo, a chave vai para a mesa. Se é mais fácil jogar a roupa na cadeira do que guardar ou colocar no cesto, a roupa vai para a cadeira. Se é mais fácil deixar a bolsa no sofá do que pendurar em algum lugar, o sofá vira apoio. Se é mais fácil colocar papéis na bancada do que resolver ou guardar, a bancada vira depósito. Isso acontece em qualquer casa. A rotina corre, o corpo cansa, a cabeça enche, as pessoas entram e saem, e no meio de tudo isso ninguém fica pensando profundamente em cada objeto. A pessoa faz o que está mais perto, mais rápido e mais simples naquele momento. Por isso, se o caminho da bagunça é mais fácil do que o caminho da ordem, a bagunça vai ganhar muitas vezes. Não por falta de cuidado, mas porque a casa está facilitando o comportamento errado. É aqui que muita gente se engana. A pessoa acha que precisa ter mais força de vontade, mais disciplina, mais atenção, mais cobrança. Mas talvez o que falte seja mudar o ambiente para que a ação certa seja a mais fácil. Porque quando a casa exige esforço demais para manter o básico, a organização fica frágil. Pense na entrada da casa. Se você chega cansada carregando sacola, bolsa, chave, celular e talvez com outras pessoas chamando, o que acontece se não existe um lugar simples para cada coisa? A chave vai para a mesa. A bolsa vai para o sofá. A sacola fica no chão. O sapato fica no caminho. Em poucos minutos, a bagunça da rua entrou na casa. Agora imagine que perto da entrada existe um ponto claro para a chave, um apoio para a bolsa, um lugar limitado para calçados e uma pequena área para o que precisa ser resolvido. A mesma pessoa chega cansada, mas o caminho certo está pronto. Ela não precisa pensar tanto, não precisa atravessar a casa, não precisa decidir onde colocar cada coisa. A casa facilita. E quando a casa facilita, o hábito muda com menos sofrimento. Essa é uma das maiores chaves da organização prática.
Deixe o certo fácil. Se você quer que a roupa suja vá para o cesto precisa estar onde a roupa realmente aparece. Se quer que a mesa fique livre, os objetos que caem nela precisam ter outro destino óbvio. Se quer que a bancada da cozinha fique limpa, os armários precisam ter espaço e os itens de uso diário precisam estar bem posicionados. Se quer que a sala não acumule objetos, precisa existir um caminho simples para devolver o que não pertence ali. Não adianta criar um lugar bonito se ele não funciona no dia a dia. Um organizador pode ser lindo, mas se fica longe demais, ninguém usa. Uma caixa pode parecer perfeita, mas se precisa abrir tampa toda hora para guardar item de uso diário, vira obstáculo. Um armário pode estar arrumado, mas se está cheio demais, guardar vira briga. Uma gaveta pode ter divisórias, mas se as categorias não fazem sentido, tudo volta a misturar. A casa precisa ser prática antes de ser bonita, porque beleza sem praticidade dura pouco. No primeiro dia, tudo parece ótimo, mas na semana corrida, a verdade aparece. O que é difícil deixa de ser usado. O que exige muitos passos é deixado para depois. O que não está perto do uso fica esquecido, e a bagunça volta para os pontos mais fáceis: mesa, sofá, cadeira, bancada, cama e chão. Por isso, além de facilitar o certo, também é preciso dificultar um pouco a bagunça. Não de um jeito pesado, mas de forma inteligente. Se o sofá sempre recebe bolsa, crie um lugar mais prático antes dele. Se a mesa sempre recebe papéis, tire dela a função de depósito e coloque uma bandeja limitada em outro ponto. Se a cadeira sempre recebe roupas, talvez ela precise sair do quarto por um tempo ou ganhar uma regra clara. Se a bancada sempre recebe objetos que não pertencem à cozinha, deixe menos espaço disponível para acúmulo e crie destinos melhores. A bagunça gosta de lugares fáceis e sem limite. Então, se um lugar está sempre acumulando, talvez ele esteja fácil demais para a função errada. A mesa está fácil demais para receber tudo. A cadeira está fácil demais para virar armário. O sofá está fácil demais para virar apoio. A bancada está fácil demais para virar depósito. O canto da lavanderia está fácil demais para receber sacolas e coisas sem decisão. Quando você percebe isso, para de tratar a bagunça apenas como falta de disciplina e começa a tratar como desenho do ambiente. O ambiente está desenhando o comportamento. Se a casa convida a largar, as pessoas largam. Se convida a devolver, as pessoas devolvem com mais facilidade. Não sempre, não perfeitamente, mas muito mais do que antes. E essa mudança pode ser simples. Um gancho perto da porta pode salvar o sofá. Um cesto no quarto pode salvar o chão. Uma bandeja pequena pode salvar a mesa. Uma caixa de brinquedos na sala pode salvar o tapete. Uma gaveta liberada pode salvar a bancada. Um armário com menos coisas pode salvar a rotina de guardar. Uma regra curta pode salvar uma superfície. Pequenas mudanças bem colocadas mudam o fluxo da casa. O segredo é observar onde o comportamento já acontece. Se todo mundo deixa sapato perto da entrada, talvez a solução esteja ali, não no fundo do quarto. Se a criança brinca na sala, talvez uma parte dos brinquedos precise ter destino na sala. Se você abre correspondência na cozinha, talvez os papéis precisem de um ponto temporário ali, com limite. Se a roupa usada sempre aparece no quarto, o quarto precisa de uma solução para esse tipo de roupa. Organização boa respeita o movimento real da casa. Ela não tenta obrigar a rotina a seguir um desenho impossível. Ela adapta a casa para que a rotina fique mais leve. Isso não significa aceitar bagunça. Significa criar uma ordem que nasce do uso real e não de uma ideia perfeita que ninguém consegue manter. Outro ponto importante é reduzir passos. Quanto mais passos uma tarefa exige, menor a chance de ela acontecer nos dias cansados. Se para guardar um produto você precisa abrir uma porta,
tirar uma caixa, levantar uma tampa, encaixar tudo e reorganizar ao redor, talvez esse produto fique fora. Se para guardar uma roupa você precisa apertar uma gaveta lotada, talvez ela fique na cadeira. Se para devolver um objeto você precisa andar pela casa inteira, talvez ele fique no lugar mais próximo. Menos passos, mais constância. É por isso que soluções simples costumam vencer soluções bonitas e complicadas. Uma cesta aberta pode funcionar melhor do que uma caixa fechada. Um gancho pode funcionar melhor do que um armário. Uma gaveta com espaço sobrando pode funcionar melhor do que uma gaveta cheia e perfeitamente dobrada. Um lugar perto do uso pode funcionar melhor do que um lugar distante, mesmo que o distante pareça mais correto. O certo precisa ser fácil o bastante para ser repetido. E repetição é o que mantém a casa. Não é a faxina enorme feita uma vez. Não é a arrumação perfeita de um sábado. Não é a promessa de nunca mais deixar nada fora do lugar. É o pequeno gesto que acontece várias vezes. Guardar a chave, colocar roupa no destino certo, devolver o controle, liberar a mesa, recolher o que veio da rua, tirar a louça antes de virar montanha. A organização mora nesses gestos pequenos, mas eles só aparecem com frequência quando a casa ajuda. Então, olhe para sua casa e pergunte: o que está fácil demais para bagunçar? Está fácil deixar roupa na cadeira? Está fácil jogar objetos na mesa? Está fácil ocupar a bancada? Está fácil largar bolsa no sofá? Está fácil deixar papel em qualquer lugar? Está fácil deixar sapato na entrada sem limite? Depois pergunte: como posso tornar o caminho certo mais simples? Às vezes, você não precisa de uma grande mudança. Precisa apenas aproximar o lugar certo do lugar onde a bagunça aparece. Precisa liberar espaço. Precisa tirar uma tampa. Precisa criar uma caixa. Precisa mudar um cesto. Precisa reduzir o que está sobrando. Precisa dar uma função clara para uma superfície. A casa fica mais leve quando a ordem vira o caminho mais natural. E isso também ajuda a diminuir brigas e cobranças. Porque quando o lugar certo é óbvio, você não precisa explicar tantas vezes. Quando o cesto está no lugar certo, a roupa tem mais chance de ir para lá. Quando a bandeja existe, o papel não precisa dominar a mesa. Quando a entrada tem uma zona clara, a bagunça da rua não invade a sala. Quando a cozinha tem espaço, guardar é menos irritante. Facilitar o certo é uma forma de cuidar da sua energia, porque você para de depender apenas de lembrar, pedir, cobrar e refazer. A casa começa a colaborar um pouco mais, e quando a casa colabora, a limpeza dura mais. No próximo ponto, vamos entender por que o problema nem sempre é a sujeira. Muitas vezes, a casa está limpa, mas não funciona bem. E quando falta funcionamento, a bagunça volta mesmo depois da limpeza. O problema não é a sujeira, é a falta de funcionamento. Uma casa pode estar limpa e ainda ser difícil de manter. Isso parece estranho no começo, porque muita gente associa casa organizada com casa limpa. E claro, limpeza importa. Uma casa limpa traz conforto, saúde, alívio e uma sensação boa de cuidado. Mas existe uma diferença entre uma casa limpa e uma casa que funciona bem. Uma casa limpa é aquela que recebeu cuidado naquele momento. Uma casa funcional é aquela que continua ajudando depois que o cuidado termina. E é exatamente aí que muitas pessoas se frustram. Elas limpam, passam pano, lavam a louça, arrumam a cama, tiram o pó, deixam a sala bonita, organizam a cozinha, mas pouco tempo depois, tudo volta a pesar. Não porque a limpeza foi mal feita, mas porque o funcionamento da casa continua difícil. Pensa na cozinha. Ela pode estar com o chão limpo, a pia lavada e o fogão brilhando. Mas se os utensílios mais usados ficam longe de onde são usados, se as panelas estão empilhadas de um jeito complicado,
Se os potes caem quando você abre o armário, se a bancada vive ocupada com coisas que não pertencem ali, cozinhar continua sendo cansativo. A cozinha está limpa, mas não está funcional. E uma cozinha que não funciona bem, bagunça rápido. Você tira uma panela e desorganiza outras. Procura um pote e derruba tampas. Vai guardar uma compra e não encontra espaço. Começa a preparar comida e primeiro precisa liberar a bancada. No fim, a sujeira nem é o maior problema. O problema é que cada ação cria mais bagunça porque o espaço não ajuda. O mesmo acontece no quarto. A cama pode estar arrumada, o chão pode estar limpo, mas se o guarda-roupa está cheio demais, se as gavetas não fecham direito, se a roupa usada não tem destino, se a bolsa sempre cai na cadeira, se o sapato fica sem lugar, o quarto volta a parecer bagunçado em pouco tempo. A limpeza melhora a aparência, mas não resolve o uso. Casa funcional é casa que facilita o uso e o retorno. Você pega, usa e consegue devolver sem briga. Você cozinha e consegue reorganizar sem sofrimento. Você troca de roupa e sabe para onde cada peça vai. Você chega da rua e encontra um lugar para o que trouxe. Você senta na sala sem precisar tirar objetos do sofá. Você usa a mesa sem ter que remover um monte de coisas antes. Quando a casa não funciona, toda tarefa começa com outra tarefa. Você quer comer, mas precisa liberar a mesa. Quer cozinhar, mas precisa abrir espaço na bancada. Quer dormir, mas precisa tirar roupa da cama. Quer descansar, mas precisa recolher objetos do sofá. Quer guardar roupa, mas precisa empurrar tudo no armário. Quer limpar, mas precisa tirar muitas coisas do caminho. Isso rouba energia. E quando a casa rouba energia em cada pequena ação, a bagunça volta com mais facilidade. Por isso, talvez o problema da sua casa não seja apenas sujeira. Talvez seja falta de fluxo, falta de espaço, falta de lógica, falta de zonas claras, falta de lugares fáceis, falta de superfícies livres, falta de um jeito simples de a casa voltar ao básico depois de ser usada. Uma casa funcional não precisa ser grande, não precisa ser cara, não precisa ser perfeita. Ela precisa fazer sentido para quem vive ali. Se você usa algo todos os dias, esse objeto precisa estar fácil. Se quase nunca usa, ele não deve ocupar o melhor espaço. Se a roupa sempre aparece em determinado lugar, talvez o destino dela precise ficar mais perto. Se a entrada sempre acumula coisas da rua, talvez ali precise de uma zona simples. Se a mesa sempre vira depósito, talvez a casa esteja sem um lugar para itens temporários. A funcionalidade nasce quando você observa o comportamento real da casa. Não adianta organizar tudo pensando em um dia ideal, em que você está descansada, com tempo e disposição. A casa precisa funcionar na segunda-feira corrida, no fim de tarde cansado, no dia em que a pia encheu, no dia em que a roupa acumulou, no dia em que todo mundo chegou ao mesmo tempo, no dia em que você só quer fazer o básico e descansar. Se a organização só funciona no dia perfeito, ela não serve para a rotina real. E a rotina real sempre testa a casa. Ela testa se o lugar de guardar é fácil, testa se o armário tem espaço, testa se a regra é simples, testa se a superfície tem limite, testa se todo mundo entende onde as coisas ficam, testa se a limpeza consegue durar depois que a casa é usada. Quando a casa falha nesses testes, a bagunça volta. Por isso, uma pergunta poderosa é: minha casa está limpa ou está funcionando? A mesa está livre para ser usada? A bancada ajuda a cozinhar? O guarda-roupa facilita guardar roupa? A entrada segura o que chega da rua? A sala permite descanso? A lavanderia tem um fluxo simples? A pia tem algum retorno durante o dia? Essas perguntas mostram onde a limpeza não consegue resolver sozinha. Talvez você esteja limpando uma casa que continua difícil de usar.
E quando a casa é difícil de usar, ela pede esforço demais. Ela exige que você pense demais, procure demais, reorganize demais, lembre demais, empurre demais, tire coisas do caminho demais. Uma casa assim não precisa apenas de pano, vassoura e produto de limpeza. Ela precisa de ajustes práticos. Às vezes, funcionalidade é tirar coisas da bancada. Às vezes, é mudar uma panela de lugar. Às vezes, é colocar o cesto onde a roupa realmente cai. Às vezes, é liberar uma gaveta. Às vezes, é reduzir potes. Às vezes, é criar uma bandeja para papéis. Às vezes, é proteger a mesa. Às vezes, é deixar o que você usa todo dia no lugar mais fácil. São mudanças simples, mas que fazem a casa parar de lutar contra você. E quando a casa luta menos, a limpeza rende mais. Você limpa e o resultado dura porque os objetos conseguem voltar. A bancada fica livre por mais tempo porque não está carregando excesso. A mesa não vira depósito tão rápido porque existe outro destino. O quarto não desanda tanto porque a roupa tem caminho. A sala não pesa tanto porque os objetos têm retorno. Limpeza sem funcionalidade é como arrumar por fora e deixar o problema vivo por dentro. Funcionalidade é quando a casa começa a trabalhar a favor da rotina. E isso é o que muita gente realmente precisa. Não de mais uma faxina pesada, não de mais culpa, não de mais comparação com casas perfeitas da internet, mas de uma casa que faça sentido para a vida de verdade. Porque casa boa não é aquela que só parece bonita quando está pronta. Casa boa é aquela que continua possível depois que alguém vive nela. No próximo ponto, vamos falar de um dos maiores inimigos dessa funcionalidade, o excesso. Porque menos coisas fazem a limpeza render mais. Menos coisas fazem a limpeza render mais. Quanto mais coisas existem dentro de uma casa, mais difícil é fazer a limpeza durar. Isso parece simples, mas muita gente tenta resolver a casa pelo caminho contrário. A pessoa percebe que a casa está pesada, cheia, bagunçada, difícil de manter, e logo pensa que precisa limpar melhor, organizar melhor, comprar mais caixas, mais cestos, mais prateleiras, mais divisórias. Só que, muitas vezes, o que a casa precisa não é de mais lugares para guardar. Ela precisa de menos coisas disputando espaço, porque toda coisa que entra na casa também entra na rotina. Uma roupa a mais não ocupa apenas um cabide. Ela precisa ser lavada, secada, dobrada, guardada, escolhida e cuidada. Um pote a mais não ocupa apenas um canto no armário. Ele precisa de tampa, espaço, limpeza e organização. Um papel a mais não ocupa apenas a mesa. Ele exige decisão. Um produto a mais precisa ser guardado, usado, lembrado e, às vezes, descartado quando vence. Nada fica na casa sem cobrar algum tipo de cuidado. E quando existe coisa demais, a limpeza começa a render menos. Você limpa a cozinha, mas os armários continuam lotados. Lava a louça, mas não tem espaço fácil para guardar. Arruma o quarto, mas a roupa limpa continua sem caber direito. Limpa a sala, mas as superfícies continuam carregadas. Passa pano, mas antes precisa tirar muitos objetos do caminho. A casa fica limpa, mas continua difícil. E quando a casa continua difícil, a bagunça volta rápido. O excesso tira a margem da casa. Margem é aquele espaço sobrando que permite a rotina acontecer sem virar caos. É a gaveta que fecha sem esforço. É o armário que recebe as coisas sem precisar empurrar. É a bancada que tem espaço para preparar comida. É a mesa que não precisa ser esvaziada antes de cada uso. É o guarda-roupa que aceita roupa limpa sem virar uma briga. Quando não existe margem, qualquer coisa vira problema. Uma compra pequena ocupa a bancada. Uma roupa lavada vira pilha. Um brinquedo a mais fica no chão. Um papel novo se mistura com papéis antigos.
Uma panela fora do lugar já atrapalha a cozinha. A casa está tão cheia que não consegue absorver os movimentos normais da vida. E casa sem margem não perdoa dia corrido. Se você atrasa, acumula. Se chega cansada, espalha. Se compra algo, não cabe. Se lava roupa, não tem onde guardar. Se cozinha, a bancada trava. Se alguém deixa um objeto fora do lugar, parece que tudo desanda. Não porque a casa seja impossível, mas porque ela já estava no limite. Por isso, reduzir excesso é uma forma de facilitar a limpeza. Não é sobre jogar tudo fora sem pensar. Não é sobre viver com uma casa vazia. Não é sobre abrir mão de tudo que tem história, utilidade ou valor. É sobre olhar com honestidade para o que está ocupando espaço sem ajudar a sua vida atual. Tem roupa que não serve mais, mas continua ocupando o melhor lugar do armário. Tem pote sem tampa, ocupando espaço de pote útil. Tem produto vencido, escondido na prateleira. Tem papel antigo misturado com documento importante. Tem objeto quebrado esperando conserto há meses. Tem coisa duplicada que só atrapalha. Tem item guardado apenas por culpa, por dó, ou por aquele pensamento de um dia eu posso precisar. Só que esse um dia ocupa espaço hoje, ocupa energia hoje, ocupa tempo hoje, ocupa paciência hoje. E muitas vezes atrapalha exatamente aquilo que você usa todos os dias. Quando a casa tem excesso, o que é importante fica misturado com o que não serve mais. A roupa que você usa fica apertada junto da roupa que você evita. O pote bom fica perdido entre peças incompletas. O papel necessário some no meio de papéis sem valor. O produto do dia a dia fica atrás de coisas esquecidas. E a rotina fica mais lenta. Menos coisas não significa menos vida. Significa mais clareza. Quando há menos excesso, você encontra mais rápido. Guarda mais fácil. Limpa com menos obstáculo. Decide com menos cansaço. A casa começa a respirar porque cada coisa útil ganha mais espaço para cumprir sua função. E a limpeza rende mais porque você não precisa lutar contra objetos o tempo inteiro. Pensa na bancada da cozinha. Se ela tem muitos itens fixos, qualquer preparo vira bagunça. Você precisa tirar coisas antes de cortar um alimento, apoiar uma panela ou servir um prato. Agora, quando a bancada tem apenas o necessário, cozinhar fica mais simples e limpar depois fica mais rápido. Pensa no guarda-roupa. Se ele está cheio de peças que você não usa, guardar roupa limpa vira uma tarefa irritante. Mas quando há espaço, a roupa volta com menos esforço. A cadeira recebe menos peças. A cama não vira apoio. O quarto fica mais fácil de manter. Pensa na sala. Se cada superfície tem decoração, papéis, controles, carregadores, sacolas e objetos sem destino, limpar exige tirar tudo antes. Mas se as superfícies têm respiro, a sala parece organizada por mais tempo, mesmo sendo simples. O excesso aumenta o trabalho antes, durante e depois da limpeza. Antes, porque você precisa tirar objetos do caminho. Durante, porque precisa limpar em volta de muita coisa. Depois, porque precisa devolver tudo para lugares que muitas vezes já estão cheios. Por isso a pergunta não é apenas como eu organizo tudo isso. A pergunta é: tudo isso ainda precisa ficar aqui? Essa pergunta pode mudar a casa. Comece pelo óbvio. Não precisa fazer um grande desapego emocional de uma vez. Comece pelo que não causa dúvida. Embalagem vazia, produto vencido, papel sem utilidade, pote sem tampa, tampa sem pote, roupa rasgada que você não usa, objeto quebrado sem conserto, coisa duplicada, sacola acumulada, item que só está ali porque ninguém decidiu antes. O óbvio já abre espaço. E espaço muda a sensação da casa. Uma gaveta que fecha melhor já diminui irritação.
Uma prateleira com folga já facilita guardar. Uma bancada com menos coisas já deixa a cozinha mais leve. Uma mesa livre já muda o ambiente. Um guarda-roupa menos apertado já reduz a chance de roupa espalhada. Depois do óbvio, observe o que está ocupando os melhores lugares. Os melhores lugares da casa devem servir ao que você usa mais. O que é usado todo dia precisa estar fácil. O que é usado raramente pode ficar em áreas menos acessíveis. O que não é usado não deve ocupar espaço nobre. Muitas casas ficam difíceis porque os lugares mais práticos estão cheios de coisas que quase nunca servem, enquanto o que é usado sempre fica brigando por espaço. Uma casa prática protege os espaços importantes. Isso vale para a cozinha, quarto, banheiro, sala, lavanderia e entrada. Cada ambiente precisa ter espaço para sua função principal. A cozinha precisa permitir preparar comida. A mesa precisa permitir uso. O sofá precisa permitir descanso. A cama precisa permitir repouso. O chão precisa permitir circulação. Quando o excesso toma esses lugares, a casa perde função. E quando perde função, pede mais limpeza, mais arrumação e mais esforço. Só que o verdadeiro caminho muitas vezes é tirar peso. Menos peso nos armários, menos peso nas superfícies, menos peso nas gavetas, menos peso nos cantos, menos coisas esperando decisão. Porque cada objeto sem uso é uma pequena decisão adiada. E decisões adiadas viram bagunça. A casa fica cheia de coisas que estão esperando um destino, esperando conserto, esperando uso, esperando coragem para sair. Enquanto esperam, ocupam espaço e dificultam a rotina. Reduzir excesso é tomar essas decisões aos poucos, e cada decisão tomada libera a casa. Não precisa ser radical, basta ser constante. Um dia, uma gaveta. Outro dia, uma prateleira. Depois, a parte do guarda-roupa que mais incomoda. Depois, os potes. Depois, os papéis. Pequenas saídas criam grandes alívios quando são repetidas. O objetivo não é ter uma casa mínima. O objetivo é ter uma casa cuidável. Uma casa cuidável é aquela que você consegue manter sem se esgotar. É aquela onde guardar não parece uma batalha, onde limpar não exige remover uma montanha de coisas, onde o armário aceita o que precisa voltar, onde as superfícies não vivem sufocadas, onde o que fica tem motivo para ficar. Quando a casa tem menos coisas do que a rotina consegue cuidar, a limpeza finalmente começa a aparecer. Você limpa e percebe o resultado. Você guarda e consegue manter. Você organiza e não desanda tão rápido. Você passa pano e o ambiente parece leve. Você abre o armário e não sente irritação. Você olha para a casa e sente que ela está mais possível. Então, se sua casa parece pedir limpeza o tempo todo, talvez ela esteja pedindo menos excesso. Talvez esteja pedindo espaço. Talvez esteja pedindo margem. Talvez esteja pedindo que você pare de tentar organizar coisas que já não servem mais para a vida que você vive hoje. Porque menos coisas fazem a limpeza render mais. E quando a limpeza rende mais, você não precisa viver recomeçando do zero. No próximo ponto, vamos falar de algo que muda rapidamente a sensação da casa inteira: superfícies livres. Porque quando mesa, bancada, sofá e chão vivem ocupados, a casa parece bagunçada mesmo quando está limpa. Superfícies livres criam sensação imediata de ordem. Uma casa pode estar limpa e ainda parecer bagunçada quando as superfícies estão ocupadas demais. A mesa pode estar limpa, mas se está cheia de papéis, copos, remédios, carregadores, sacolas e objetos pequenos, a sensação é de desordem. A bancada da cozinha pode estar sem sujeira, mas se está tomada por embalagens, potes, compras, utensílios e coisas que não pertencem ali, a cozinha parece cansativa. O sofá pode estar arrumado,
Mas se tem bolsa, roupa, brinquedo, mochila ou panos em cima, a sala perde a sensação de descanso. Isso acontece porque as superfícies são as primeiras coisas que os olhos percebem. Antes de notar se o chão foi passado, se o móvel está sem poeira ou se a casa está cheirosa, a mente percebe se existe espaço livre. Quando a mesa está carregada, o ambiente parece pendente. Quando a bancada está cheia, parece que a cozinha está atrasada. Quando o sofá tem objetos, parece que nem o descanso tem lugar. Quando o chão tem coisas espalhadas, a casa parece menor, mais pesada e mais difícil de cuidar. Por isso, uma das formas mais rápidas de fazer a limpeza render mais é proteger as superfícies principais. Não todas ao mesmo tempo. Comece por aquelas que mais mudam a sensação da casa. A mesa onde vocês comem, a bancada onde você prepara comida, o sofá onde a família descansa, a cama onde você dorme, o chão por onde as pessoas circulam. Esses lugares precisam ter função clara, porque quando eles viram depósito, a casa inteira parece fora de ordem. A mesa precisa voltar a ser mesa, a bancada precisa voltar a ser bancada, o sofá precisa voltar a ser sofá, a cama precisa voltar a ser cama, o chão precisa voltar a ser passagem. Parece simples, mas isso muda muito, porque quando uma superfície perde sua função, a rotina fica mais difícil. Você quer comer, mas precisa tirar coisas da mesa. Quer cozinhar, mas precisa abrir espaço na bancada. Quer descansar, mas precisa tirar objetos do sofá. Quer dormir, mas precisa remover roupas da cama. Quer limpar o chão, mas antes precisa recolher tudo o que está espalhado. A casa começa a exigir uma tarefa antes da tarefa, e isso cansa. Superfícies livres reduzem esse atrito. Elas fazem a casa parecer mais pronta para ser usada. Uma bancada livre convida a cozinhar. Uma mesa livre convida a sentar. Um sofá livre convida a descansar. Uma cama livre convida a repousar. Um chão livre facilita limpar e circular. Não é apenas estética, é funcionalidade. O problema é que as superfícies são muito fáceis de usar como apoio temporário. Você chega e deixa uma sacola na mesa, coloca um papel na bancada para ver depois, deixa a bolsa no sofá por 1 minuto, apoia uma roupa na cama antes de guardar, coloca um objeto no rack porque está com pressa. Só que o temporário, quando se repete, vira permanente. O só por enquanto se transforma em cenário. E quando um lugar já está com alguma coisa em cima, fica mais fácil colocar outra. Uma mesa totalmente livre chama a atenção quando recebe um papel. Mas uma mesa que já tem vários objetos parece aceitar mais um. Uma bancada cheia aceita outra embalagem. Um sofá com uma bolsa aceita uma roupa. Um canto com uma sacola aceita mais uma. A bagunça cresce porque o ambiente já autorizou o acúmulo. Por isso, proteger superfícies é uma forma de impedir a bagunça de ganhar território. A ideia não é nunca apoiar nada. Isso seria irreal. A casa é usada e objetos vão passar por esses lugares. O ponto é não deixar que eles morem ali. Apoio é temporário. Moradia é lugar definido. Quando a mesa vira moradia de papéis, ela perde função. Quando a bancada vira moradia de compras e objetos soltos, a cozinha perde leveza. Quando o sofá vira moradia de bolsa e roupa, o descanso perde espaço. Então, escolha uma superfície para recuperar primeiro. Se a mesa da cozinha é o lugar que mais pesa, comece por ela. Tire tudo que não pertence à função da mesa. Depois pergunte: por que essas coisas estavam aqui? Se eram papéis, crie um destino para papéis. Se eram chaves, crie um ponto de entrada. Se eram remédios, defina um local seguro e acessível. Se eram objetos variados, talvez a mesa esteja servindo como lugar de decisões adiadas. Se a bancada é o problema,
Observe o que fica ali. Tem coisa que deveria estar no armário? Tem utensílio que você quase não usa ocupando espaço? Tem compra que demora para ser guardada? Tem embalagem sem destino? A bancada deve ajudar no preparo da comida, não virar depósito de tudo que a cozinha não conseguiu absorver. Se o sofá vive cheio, veja o que cai nele: bolsa, roupa, mochila, brinquedo, controle, carregador. Cada item está mostrando um caminho que falta. Talvez falte um gancho, talvez falte uma caixa, talvez falte um cesto de retorno, talvez falte uma regra simples: sofá não guarda objetos. Superfície livre não se mantém apenas tirando coisas dali. Ela se mantém dando destino ao que sempre cai ali. Esse é o ponto principal. Se você só tira os objetos da mesa e coloca em qualquer outro lugar, a bagunça volta. Se só limpa a bancada sem liberar os armários, ela volta. Se só tira a roupa da cama sem resolver o caminho da roupa, ela volta. A superfície precisa ser protegida com destino, limite e retorno. Destino para o objeto, limite para o acúmulo, retorno para o ambiente voltar ao básico. Uma bandeja para papéis pode ajudar, mas precisa ter limite. Um cesto de retorno pode ajudar, mas precisa ser esvaziado. Um gancho pode ajudar, mas não pode virar suporte para tudo. Uma caixa pode ajudar, mas não pode virar depósito sem fim. Toda solução precisa de um limite simples, senão ela mesma vira bagunça. E aqui existe uma verdade poderosa: espaço vazio também organiza. Muita gente acha que espaço vazio é desperdício, que toda prateleira precisa estar cheia, toda bancada precisa ter algo bonito, toda mesa precisa ter objetos, todo canto precisa ser aproveitado. Mas espaço vazio é descanso visual, é margem, é facilidade para limpar, é espaço para a vida acontecer sem virar caos imediatamente. Uma casa com algumas superfícies livres parece mais calma, mesmo que seja simples, mesmo que não tenha móveis caros, mesmo que ainda exista coisa para resolver dentro de gavetas, porque a mente sente alívio quando encontra espaço. Ela olha para a mesa livre e entende que existe função. Olha para a bancada livre e entende que é possível cozinhar. Olha para o sofá livre e entende que é possível descansar. Esse alívio visual faz diferença no dia inteiro. E quanto menor a casa, mais importantes as superfícies livres se tornam. Em uma casa pequena, uma mesa ocupada pesa muito. Uma bancada cheia compromete a cozinha inteira. Um chão com objetos diminui a circulação. Um sofá com coisas em cima rouba o principal lugar de descanso. Por isso, proteger superfícies não é detalhe, é estratégia. A casa pequena precisa de respiro. E respiro vem muito mais de superfície livre do que de decoração. Se você quer começar hoje, escolha uma superfície principal e dê uma função clara para ela. A mesa é para refeição, conversa ou trabalho, não para acumular objetos. A bancada é para preparo, não para guardar coisas sem destino. O sofá é para descanso, não para bolsa e roupa. A cama é para dormir, não para receber pilhas. O chão é para circulação, não para armazenamento. Depois, faça um retorno curto nessa superfície todos os dias. Não precisa ser perfeito, apenas devolva a função. Se for a mesa, deixe a mesa pronta para ser usada. Se for a bancada, deixe espaço para preparar comida. Se for o sofá, retire o que impede o descanso. Se for a cama, tire o que não pertence ao sono. Se for o chão, recolha o que atrapalha passar. Esse pequeno hábito muda a sensação da casa. Porque quando as superfícies principais estão livres, mesmo que ainda exista algo para resolver em outros lugares, a casa parece mais controlada. Você sente que consegue respirar, consegue usar os ambientes.
consegue começar uma tarefa sem antes enfrentar outra. E isso reduz muito o peso mental da bagunça. A limpeza passa a aparecer mais. O esforço passa a valer mais. A casa passa a parecer mais leve. Então, se sua casa parece suja ou bagunçada o tempo inteiro, talvez não seja apenas sujeira. Talvez sejam superfícies ocupadas demais. Talvez a mesa esteja carregando decisões. Talvez a bancada esteja carregando excesso. Talvez o sofá esteja carregando coisas que não têm caminho. Talvez o chão esteja carregando objetos sem destino. Libere uma superfície e observe como a sensação muda. Não precisa transformar tudo. Comece por um ponto visível. A casa vai respirar ali primeiro. Depois você leva essa lógica para outro lugar. Aos poucos, as superfícies deixam de ser depósitos e voltam a ser espaços de uso, descanso e rotina. E quando isso acontece, a casa parece mais organizada com muito menos esforço. No próximo ponto, vamos falar de pequenas rotinas que impedem a casa de chegar no caos. Porque superfície livre ajuda muito, mas ela precisa de retorno simples para continuar funcionando no dia a dia. Pequenas rotinas impedem que a casa chegue no caos. A casa não chega no caos de uma vez. Ela chega aos poucos, em pequenos sinais que parecem inofensivos. Um copo fica na pia. Uma roupa fica na cadeira. Uma sacola fica na entrada. Um papel fica na mesa. Um brinquedo fica no chão. Uma embalagem fica na bancada. Um sapato fica no caminho. Nada disso parece tão grave no começo. O problema é que a rotina continua acontecendo em cima dessas pequenas coisas. E quando nada volta para o lugar, tudo começa a se somar. A louça do café encontra a louça do almoço. A roupa da manhã encontra a toalha do banho. A mesa recebe o papel, depois a chave, depois a sacola, depois o carregador. A sala recebe brinquedo, controle, bolsa, chinelo e mochila. A bancada recebe compra, embalagem, pote e objetos sem destino. No fim do dia, você olha para a casa e sente que tudo saiu do controle. Mas, na verdade, o que faltou foram pequenas rotinas de retorno. Pequenas rotinas são momentos curtos em que você devolve a casa para um estado possível antes que ela vire uma grande tarefa. Não é faxina, não é limpeza pesada, não é perfeição. É apenas uma pausa simples para impedir que a bagunça cresça sem limite. Porque existe uma diferença enorme entre manter e recuperar. Manter é cuidar de uma pia antes que ela vire montanha. Recuperar é encarar a cozinha quando tudo já está acumulado. Manter é tirar algumas roupas do caminho antes que virem pilha. Recuperar é separar roupa limpa, suja e usada quando já está tudo misturado. Manter é liberar a mesa antes que ela perca a função. Recuperar é tirar um monte de coisas só para conseguir usar o espaço. Recuperar cansa muito mais. E muita gente vive recuperando a casa, em vez de manter a casa. Não porque quer, mas porque a rotina não tem pequenos pontos de retorno. A pessoa só percebe a casa quando ela já está gritando. A pia grita quando não cabe mais nada. A roupa grita quando a cadeira desaparece. A mesa grita quando não dá para apoiar um prato. A bancada grita quando não sobra espaço para cozinhar. A sala grita quando já não parece mais lugar de descanso. Mas antes de gritar, a casa sussurra. Ela sussurra quando a pia começa a juntar os primeiros itens. Quando a mesa começa a receber objetos que não pertencem ali. Quando a roupa aparece no chão. Quando a bancada começa a perder espaço. Quando a entrada acumula as primeiras sacolas. Quando o sofá recebe uma bolsa. Esses sinais pequenos são oportunidades. Se você responde cedo, o trabalho fica menor. É por isso que pequenas rotinas fazem tanta diferença. Elas impedem que a casa passe do ponto. Um retorno depois do café pode evitar uma cozinha pesada mais tarde. Um retorno ao chegar da rua pode impedir que a bagunça da entrada invada a sala. Um retorno antes de dormir
pode fazer a manhã seguinte começar com menos cobrança. E essas rotinas não precisam ser longas. Talvez depois do café você apenas leve o que ficou na mesa para a pia e deixe a bancada livre. Talvez depois do almoço você lave o essencial para a cozinha não atravessar a tarde pesada. Talvez ao chegar da rua você guarde chave, bolsa e sacolas antes de sentar. Talvez no fim da tarde você recolha objetos do chão. Talvez antes de dormir você faça uma volta rápida pela sala e pela cozinha. Poucos minutos podem evitar uma faxina cansativa depois. O segredo é escolher momentos estratégicos. Não tente criar uma rotina enorme para a casa inteira. Isso vira mais uma cobrança. Escolha os horários em que sua casa mais desanda. Para algumas pessoas é de manhã, depois do café. Para outras é depois do almoço. Para outras é quando todos chegam da rua. Para outras é à noite, quando a casa acumula o dia inteiro. O melhor horário é aquele que evita o maior problema. Se sua cozinha vira caos à noite, talvez o retorno depois do jantar seja essencial. Se sua sala fica pesada no fim do dia, talvez 5 minutos antes de dormir resolvam muito. Se sua entrada sempre fica bagunçada, talvez o retorno tenha que acontecer no momento em que você chega. Se a roupa domina o quarto, talvez a rotina precise acontecer na hora de trocar de roupa. Organização boa nasce no ponto certo, não no excesso de tarefas. Uma pequena rotina precisa ser simples o suficiente para ser repetida. Se ela exige muita energia, você abandona. Se exige muito tempo, não cabe. Se exige perfeição, vira frustração. Mas se ela é curta, clara e útil, começa a fazer parte do dia. Por exemplo, antes de dormir, a casa não precisa ficar impecável, mas a mesa pode ficar livre, a pia pode ficar respirando, o sofá pode ficar sem objetos, o chão pode ficar sem o que atrapalha. Isso já muda a manhã seguinte. Acordar com a casa minimamente controlada muda o humor. Você não começa o dia sentindo que já está atrasada dentro da própria casa. Não entra na cozinha com a sensação de que precisa resolver o dia anterior antes de viver o dia novo. Não olha para a sala e sente uma lista de pendências. A casa pode não estar perfeita, mas está possível. E casa possível é o que sustenta a rotina real. Outra pequena rotina poderosa é o retorno da chegada. Muita bagunça nasce quando as pessoas entram em casa e largam tudo no primeiro lugar livre. Chave, bolsa, sacola, sapato, mochila, papel, encomenda. Se esse momento não tem regra, a bagunça se espalha. Mas se existe uma rotina curta de chegada, tudo muda. Entrou, a chave vai para o lugar. A bolsa vai para o apoio certo. O sapato vai para o espaço definido. A sacola é esvaziada ou colocada em um ponto temporário. Os papéis vão para um destino. Isso leva poucos minutos, mas impede que a casa inteira receba a bagunça da rua. Também existe a rotina da roupa. Se você troca de roupa e deixa para decidir depois, a cadeira vira depósito. Então a rotina precisa ser simples. Roupa suja vai para o cesto, roupa limpa volta para o lugar, roupa usada que ainda pode repetir vai para um ponto limitado. Sem essa decisão, a roupa fica no meio do caminho. E o meio do caminho vira bagunça. Perceba que pequenas rotinas não são sobre fazer mais, são sobre deixar menos acumular. Isso é bem diferente. Você não está colocando mais peso na sua vida. Está evitando que um peso pequeno vire um peso grande. Está cuidando antes que o problema cresça. Está protegendo sua energia futura. Porque toda bagunça acumulada cobra juros. Um copo vira pia cheia. Uma roupa vira pilha. Um papel vira montanha. Uma sacola vira canto bagunçado. Uma superfície ocupada vira depósito. Quanto mais tempo a bagunça fica sem resposta, mais difícil fica começar. Por isso, a pequena rotina é uma resposta rápida.
Ela não precisa resolver tudo, só precisa interromper o crescimento. Se você não consegue lavar toda a louça, lave o que mais atrapalha. Se não consegue arrumar todo o quarto, tire a roupa do chão. Se não consegue organizar toda a sala, libere o sofá. Se não consegue limpar toda a cozinha, deixe a bancada pronta para o próximo uso. O objetivo é impedir o caos, não alcançar perfeição. E esse pensamento tira muita pressão, porque quando a pessoa acha que precisa fazer tudo, ela desiste. Mas quando entende que pode fazer uma retomada pequena, começa. E começar é o que muda o rumo da casa. Uma casa que recebe pequenas rotinas não fica perfeita o tempo inteiro. Ela apenas não desanda tão rápido. Ela tem pontos de volta, tem pequenas pausas, tem momentos em que a bagunça é interrompida antes de crescer. Isso faz a limpeza durar mais. A faxina deixa de ser a única salvação. Ela passa a ser apoiada por pequenos cuidados. A casa não fica esperando o próximo sábado para respirar. Ela respira um pouco todos os dias. Então escolha uma pequena rotina para começar. Só uma. Pode ser a rotina da pia antes de dormir. Pode ser a rotina da chegada. Pode ser a rotina da mesa depois das refeições. Pode ser a rotina da roupa ao trocar de roupa. Pode ser a rotina da sala no fim do dia. Escolha aquela que mais alivia sua casa. Faça por alguns dias e observe. A casa vai mostrar se funcionou. Se não funcionou, ajuste. Talvez o horário esteja ruim. Talvez a rotina esteja grande demais. Talvez falte um cesto, um gancho, uma bandeja, um lugar fácil. Ajustar faz parte. O importante é não deixar a casa chegar sempre no limite, porque quando ela chega no limite, você também chega mais perto do seu limite. E a organização não deve te levar ao esgotamento. Ela deve te proteger dele. No próximo ponto, vamos falar de algo essencial para isso funcionar. O básico precisa ser possível nos dias cansados, porque uma rotina que só funciona quando você está cheia de energia não se sustenta por muito tempo. O básico precisa ser possível nos dias cansados. Uma rotina de casa que só funciona quando você está cheia de energia não dura muito tempo. Ela até começa bem. Você arruma tudo, limpa com cuidado, organiza os espaços, promete manter a pia vazia, a roupa em dia, a mesa livre, a sala ajeitada, a cama arrumada e tudo no lugar. No começo, dá aquela sensação boa de recomeço. Parece que agora a casa vai entrar nos eixos. Mas aí vem um dia cansativo. Você acorda com pressa. O café acontece rápido, a louça fica para depois. A roupa que deveria ser guardada fica no cesto. Alguém deixa um objeto na mesa. A bolsa vai para o sofá. A cozinha é usada mais uma vez. O corpo pede descanso. A cabeça já está cheia. E tudo aquilo que parecia simples no dia da faxina começa a parecer pesado demais. É nessa hora que a organização de verdade é testada. Porque casa real não é mantida apenas nos dias bons. Ela precisa funcionar também nos dias comuns, nos dias corridos, nos dias em que você tem pouca paciência, pouco tempo e pouca disposição. Se o sistema da casa exige perfeição, muitos passos ou muita energia, ele quebra justamente quando você mais precisa dele. Por isso, o básico precisa ser possível. Não perfeito, possível. O básico é aquilo que impede a casa de desandar completamente. É a pia não virar montanha. É a mesa continuar com função. É a roupa não dominar o quarto. É o sofá não virar depósito. É a bancada continuar útil. É o chão permitir passagem. É a casa continuar respirando, mesmo que nem tudo esteja impecável. Quando o básico é simples, você consegue fazer mesmo cansada. Mas quando o básico é grande demais, vira cobrança. Por exemplo, se antes de dormir você decide que precisa deixar a casa inteira perfeita, lavar toda a louça, dobrar toda a roupa,
limpar todos os cômodos e organizar tudo que saiu do lugar, talvez você abandone no terceiro dia. Não porque não quer uma casa melhor, mas porque o padrão ficou pesado demais. Agora, se o básico da noite for apenas deixar a mesa livre, a pia respirando e o sofá sem objetos, isso já parece mais possível. Talvez não resolva tudo, mas impede que a casa acorde em estado de caos. E esse é o ponto. Uma rotina possível protege você do acúmulo. O erro de muita gente é criar uma organização que depende da melhor versão de si mesma. A versão descansada, motivada, com tempo e paciência. Só que essa versão não aparece todos os dias. Em muitos dias, aparece a versão cansada, apressada, preocupada, sobrecarregada e humana. A casa precisa ser pensada para essa versão também. Se a organização não acolhe seus dias difíceis, ela não é sustentável. Por isso, simplifique. Se dobrar roupa perfeitamente faz você deixar tudo acumulando, dobre de um jeito simples. Se guardar em caixas fechadas dá preguiça, use soluções mais acessíveis para o que é usado todo dia. Se a rotina de limpeza ficou longa demais, escolha os pontos que realmente seguram a casa. Se a regra está difícil de cumprir, reduza até ela caber na vida real. O que você consegue repetir vale mais do que aquilo que você só consegue fazer quando está inspirada. Casa organizada não nasce de um dia perfeito. Nasce de pequenas ações repetidas muitas vezes. E para repetir muitas vezes, a ação precisa ser leve. Uma regra curta, um lugar fácil, um retorno rápido, um limite claro, um básico que não assuste. Pergunte para si mesma: o que mantém minha casa minimamente sob controle quando eu não dou conta de tudo? Talvez seja cuidar da pia, talvez seja manter a mesa livre, talvez seja não deixar roupa no chão, talvez seja recolher a sala por alguns minutos, talvez seja organizar a entrada da casa, talvez seja liberar a bancada da cozinha. Escolha poucas prioridades. O básico não pode ser uma lista enorme. Ele precisa ser o que mais muda a sensação da casa. Porque se você tenta cuidar de tudo no mesmo nível, se esgota rápido. Mas, se protege os pontos principais, a casa fica mais fácil de recuperar depois. Uma casa sob controle não é uma casa perfeita. É uma casa que ainda funciona. A cozinha ainda permite preparar comida. A mesa ainda pode ser usada. O sofá ainda acolhe descanso. O quarto ainda permite dormir com tranquilidade. A entrada ainda não espalha bagunça pela casa inteira. A lavanderia ainda não virou uma montanha impossível. Esse é o tipo de organização que combina com a vida real. E nos dias cansados, o objetivo deve ser impedir que o problema cresça, não resolver tudo. Lavar a louça mais urgente, guardar o que está no caminho, separar roupa limpa de roupa suja, tirar objetos da mesa, recolher o chão da sala, fazer uma pequena retomada antes de dormir. São ações simples, mas elas seguram a casa. O pequeno feito no dia difícil vale muito, porque ele evita a sensação de abandono. Evita que a casa acumule dias inteiros sem resposta. Evita que você acorde com tudo pesando em cima. E, principalmente, evita aquela mentalidade de já bagunçou mesmo, agora tanto faz. Nunca é tanto faz. Sempre existe um pequeno retorno possível, mesmo que seja só liberar uma superfície. Mesmo que seja só colocar roupas no cesto. Mesmo que seja só deixar a pia um pouco melhor. Mesmo que seja só guardar o que veio da rua. Esse pequeno gesto não resolve a casa inteira, mas muda a direção. Em vez de a casa continuar caindo, ela começa a voltar. E isso dá sensação de controle. Controle leve. Controle humano. Controle possível. Não aquele controle rígido que exige que tudo esteja perfeito, mas aquele controle que permite respirar e pensar: ainda consigo fazer a casa voltar.
Também é importante ajustar a expectativa. Existem fases da vida em que a casa vai exigir uma versão mais simples de organização. Quando a rotina está muito corrida, quando há crianças pequenas, quando o trabalho pesa, quando a energia está baixa, quando existem muitas demandas ao mesmo tempo, talvez o objetivo não seja deixar a casa impecável. Talvez seja manter os pontos principais funcionando. Isso não é fracasso, é inteligência, porque organização boa respeita a fase da vida. Ela não ignora a realidade. Ela não exige que você cuide da casa como se tivesse tempo infinito. Ela se adapta ao que é possível agora. E quando a rotina melhorar, você ajusta de novo. A casa não precisa ter o mesmo padrão todos os meses da sua vida. Ela precisa ter um padrão que ajude, não que esmague. Se hoje você só consegue manter o básico, mantenha o básico. Mas mantenha um básico bem escolhido. Aquele que realmente impede o caos. Com o tempo, o básico bem feito abre espaço para mais. A pia controlada facilita cozinhar. A mesa livre facilita usar a casa. A roupa com destino facilita o quarto. A bancada livre facilita a limpeza. A sala com retorno facilita descanso. Uma coisa ajuda a outra. Pequenas vitórias começam a se somar. E aos poucos, a casa deixa de depender de grandes faxinas. Ela passa a depender de pequenas manutenções possíveis. Essa é a diferença entre viver apagando incêndio e viver com um sistema simples. Quando o básico é possível, você não precisa esperar sobrar energia para cuidar da casa. Você cuida em pequenas doses, do jeito que dá, no ponto certo, com clareza, sem se humilhar, sem transformar cada falha em prova de incapacidade, porque a casa deve servir à sua vida, não consumir toda a sua vida. Então, se sua rotina está pesada, não pergunte: como eu faço tudo? Pergunte: qual é o mínimo que mantém minha casa respirando hoje? Essa pergunta é gentil e prática ao mesmo tempo. Ela te tira da paralisia e te coloca em movimento. Ela reduz a cobrança e mostra um caminho. Ela lembra que uma casa mais organizada não começa com perfeição, mas com um básico possível. E quando esse básico começa a funcionar nos dias cansados, a limpeza passa a durar mais. Porque a casa não desanda completamente toda vez que sua energia cai. Ela pode até sair do lugar, mas ainda tem caminhos de volta. No próximo ponto, vamos fechar essa construção mostrando como criar uma casa que se mantém com menos esforço, sem depender de faxinas enormes, nem de uma rotina impossível. Como criar uma casa que se mantém com menos esforço? Uma casa que se mantém com menos esforço não é uma casa perfeita. É uma casa preparada para facilitar a rotina. Ela não depende de uma faxina enorme toda semana para voltar ao controle. Não depende de você estar sempre disposta. Não depende de força de vontade o tempo inteiro. Ela funciona melhor porque os caminhos foram simplificados, o excesso foi reduzido, as superfícies principais foram protegidas e o básico ficou mais fácil de repetir. Esse é o ponto central. A casa não precisa exigir tanto para ficar minimamente em ordem. Para criar isso, comece olhando para a casa como um lugar em movimento. A cozinha é usada. A sala é usada. O quarto é usado. A entrada recebe coisas da rua. A lavanderia recebe roupa. A mesa recebe atividades. Nada disso é problema. O problema aparece quando cada uso deixa um rastro que não tem caminho de volta. Uma casa que se mantém com menos esforço tem caminhos de volta. A chave volta para o mesmo ponto. A bolsa volta para um apoio certo. A roupa suja volta para o cesto. A roupa usada tem um destino limitado. O papel que precisa ser resolvido tem um lugar temporário. O brinquedo volta para uma caixa simples. O controle volta para um ponto da sala. A bancada volta ao básico depois do preparo. Não é sobre impedir a casa de sair do lugar. É sobre impedir que ela se perca. O primeiro passo
é escolher os objetos que mais bagunçam sua rotina. Não pense em todos. Pense nos que aparecem fora do lugar quase todos os dias. Roupa, chave, bolsa, papéis, calçados, brinquedos, copos, carregadores, produtos, sacolas. Esses itens precisam de destinos fáceis, porque tudo que aparece muitas vezes não pode depender de improviso. Improviso repetido vira bagunça fixa. Se a chave fica cada dia em um lugar, você perde tempo procurando. Se a roupa usada não tem destino, a cadeira vira armário. Se papéis não têm fluxo, a mesa vira arquivo. Se sacolas não são resolvidas, a entrada vira depósito. Se brinquedos não têm recolhimento simples, o chão da sala vira área de acúmulo. Então, para cada coisa repetida, crie uma resposta simples. Onde isso fica? Quando volta? Qual é o limite? Essas 3 perguntas organizam muito mais do que uma faxina feita no impulso. O segundo passo é proteger os espaços que mais mudam a sensação da casa. Mesa, bancada, sofá, cama e chão. Quando esses lugares estão livres, a casa parece mais organizada, mesmo que ainda exista coisa para resolver dentro de armários. Quando esses lugares estão tomados, a casa parece pesada mesmo depois de limpar. Por isso, escolha uma superfície como prioridade. A mesa não precisa estar decorada, precisa estar disponível. A bancada não precisa estar vazia de vida, precisa permitir cozinhar. O sofá não precisa parecer de loja, precisa acolher descanso. A cama não precisa estar perfeita, precisa não virar depósito. O chão não precisa brilhar o tempo todo, precisa permitir circulação. Quando a função volta, a casa respira. O terceiro passo é diminuir o que está atrapalhando guardar, porque a bagunça fica mais forte quando guardar é difícil. Se a gaveta está cheia, o objeto fica fora. Se o armário está lotado, a roupa fica no cesto. Se a bancada está cheia de coisas fixas, qualquer preparo vira caos. Se a lavanderia não tem fluxo, a roupa vira montanha. Menos coisas fazem o cuidado render mais. Comece retirando o que é óbvio. Produto vencido, embalagem vazia, papel sem utilidade, pote sem tampa, objeto quebrado, coisa duplicada, roupa que você sabe que não usa. Não precisa mexer em tudo, apenas alivie o lugar que mais trava a rotina. Uma gaveta com espaço sobrando já muda o dia. Um armário menos apertado já muda a vontade de guardar. Uma bancada mais livre já muda a cozinha. O quarto passo é criar pequenos retornos nos horários certos. A casa não precisa de atenção o dia inteiro, mas precisa de alguns momentos para voltar ao básico. Se ela passa o dia inteiro acumulando sem retorno, a noite vira emergência. Se passa a semana inteira acumulando, o fim de semana vira recuperação pesada. Escolha um retorno simples. Depois do café, a mesa volta ao básico. Depois do almoço, a pia respira. Ao chegar da rua, bolsa, chave e sacola ganham destino. Antes de dormir, a sala perde os objetos soltos. Na troca de roupa, cada peça vai para seu caminho. Esses retornos não precisam ser longos. Eles precisam ser repetíveis. 5 minutos no ponto certo podem evitar 1 hora de cansaço depois. O quinto passo é transformar cobrança em regra simples. Cobrança solta desgasta. Regra clara orienta. Em vez de pensar, preciso manter a casa arrumada, pense, a mesa não dorme como depósito. Em vez de, preciso organizar a roupa, pense, roupa suja vai para o cesto e roupa usada tem um lugar limitado. Em vez de preciso limpar a cozinha toda noite, pense, a pia não passa do limite e a bancada fica pronta para o próximo uso. Regra boa é pequena. Regra boa é clara. Regra boa cabe no dia cansado. Se a regra exige perfeição, ela vira peso. Se exige muitos passos, ela não dura. Se depende só de uma pessoa, vira sobrecarga. Mas se ela é simples, visível e possível,
começa a virar parte do funcionamento da casa. E aqui está a grande virada. Uma casa que se mantém com menos esforço não é uma casa onde você faz tudo. É uma casa onde menos coisas dependem de você pensar o tempo inteiro. O ambiente começa a ajudar. Os lugares ficam mais óbvios. Os limites ficam mais claros. O excesso diminui. Os retornos ficam menores. A rotina deixa de parecer uma sequência de emergências. Você não precisa lembrar de tudo porque a casa tem pontos definidos. Não precisa decidir tudo porque os caminhos estão prontos. Não precisa recuperar tudo porque a bagunça não passa tanto tempo crescendo. Isso não elimina o trabalho, mas reduz o peso. E reduzir o peso já muda muita coisa. Você passa a sentir que a casa está mais possível, que o cuidado não precisa ser uma guerra, que a limpeza aparece mais, que a bagunça ainda existe, mas não domina, que um dia corrido não destrói tudo, que uma pequena retomada já faz diferença. Esse é o tipo de casa que vale buscar. Não uma casa perfeita para impressionar. Uma casa simples para viver melhor. Comece pequeno. Escolha um ponto que sempre te irrita. Dê destino ao que vive parado ali. Tire um pouco do excesso. Proteja uma superfície. Crie um retorno curto. Defina uma regra simples. Teste por alguns dias e ajuste. Se funcionar, continue. Se não funcionar, simplifique. A casa vai mostrando o caminho, porque organização real não nasce pronta. Ela é construída aos poucos com observação, ajustes e escolhas que respeitam a rotina. O importante é parar de tentar resolver tudo só na força da limpeza e começar a criar um funcionamento mais leve. Quando a casa funciona melhor, a limpeza dura mais. Quando a limpeza dura mais, você se cansa menos. E quando você se cansa menos, a casa deixa de ser apenas uma fonte de cobrança e começa a voltar a ser um lugar de apoio. No próximo ponto, vamos fechar essa ideia com uma mensagem importante. Sua casa não precisa de mais culpa, nem de mais cobrança. Ela precisa de um jeito mais simples de continuar em ordem depois que a limpeza termina. Sua casa não precisa ser perfeita para te dar paz. Ela não precisa parecer uma casa de revista. Não precisa estar impecável o tempo inteiro. Não precisa viver sem nenhum copo na pia, nenhuma roupa fora do lugar, nenhum brinquedo no chão, nenhuma marca de rotina acontecendo. Uma casa real é usada. Uma casa real se movimenta. Uma casa real recebe vida todos os dias. O problema não é a casa sair do lugar. O problema é quando ela não consegue voltar. E é por isso que muitas vezes mais limpeza não resolve. Porque a limpeza cuida do que apareceu, mas se a casa continua sem caminhos fáceis, sem limites, sem retornos e com excesso demais, a bagunça volta. Você limpa, melhora, sente alívio por algumas horas, mas logo tudo começa de novo. Então talvez a pergunta não seja como eu limpo mais? Talvez a pergunta seja como eu faço minha casa exigir menos de mim? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira você da culpa e te coloca no caminho da solução. Talvez sua casa precise de uma mesa com função clara. Talvez precise de uma bancada mais livre. Talvez precise de um cesto no lugar certo. Talvez precise de menos coisas no armário. Talvez precise de um ponto para chave, bolsa e papéis. Talvez precise de uma pequena rotina antes de dormir. Talvez precise de regras simples que todo mundo consiga entender. Nada disso precisa começar grande. Comece por um ponto. Um único ponto que sempre te dá a sensação de bagunça. Pode ser a pia, a mesa, o sofá, a cadeira do quarto, a entrada da casa, a bancada da cozinha. Observe o que sempre para ali. Pergunte por que aquilo volta. Dê um destino fácil. Tire um pouco do excesso. Crie um limite simples. Faça um pequeno retorno. Esse é um começo real. E um começo real vale mais do que uma promessa impossível.
Porque você não precisa virar outra pessoa para ter uma casa mais leve. Não precisa ter energia infinita. Não precisa viver limpando. Não precisa se cobrar como se cada objeto fora do lugar fosse uma derrota. Você precisa criar uma casa que ajude a sua rotina, em vez de brigar com ela. Quando a casa facilita o certo acontece com menos esforço. Quando o excesso diminui, guardar fica mais fácil. Quando as superfícies ficam livres, a casa parece respirar. Quando pequenas rotinas existem, a bagunça não chega tão rápido no caos. Quando o básico cabe nos dias cansados, você não precisa abandonar tudo quando a energia cai. É assim que a limpeza começa a durar mais. Não porque a casa nunca bagunça, ela vai bagunçar, mas porque ela passa a ter caminhos de volta. E uma casa com caminhos de volta é muito mais leve do que uma casa que só fica boa depois de uma faxina enorme. Então, da próxima vez que você olhar para sua casa e pensar que precisa limpar tudo de novo, pare por um instante. Olhe com calma. Talvez a casa esteja pedindo menos coisas. Talvez esteja pedindo lugares mais fáceis. Talvez esteja pedindo uma superfície livre. Talvez esteja pedindo uma rotina pequena. Talvez esteja pedindo ajuda. Talvez esteja pedindo simplicidade. E não mais cobrança. A sua casa não precisa ser uma fonte constante de culpa. Ela pode ser um lugar de recomeço, um lugar que vai sendo ajustado aos poucos, um lugar onde você aprende a cuidar sem se destruir. Um lugar que acolhe sua vida real, seus dias bons, seus dias cansados, sua rotina corrida e sua humanidade. Porque organização de verdade não é sobre controlar tudo, é sobre viver melhor. É sobre entrar na cozinha e conseguir preparar algo sem sentir irritação logo de cara. É sobre sentar no sofá sem precisar tirar um monte de coisas antes. É sobre acordar e não sentir que o dia já começou atrasado. É sobre abrir uma gaveta e encontrar o que precisa. É sobre olhar para a mesa e ver espaço, não pendência. É sobre sentir que a casa está do seu lado. E quando sua casa começa a trabalhar a favor da sua rotina, você para de sentir que precisa limpar o tempo todo para merecer descanso. Você começa a entender que descanso também faz parte de uma casa bem cuidada, porque sua casa não precisa de mais limpeza. Ela precisa de um jeito mais simples de continuar em ordem depois que a limpeza termina.